Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Totti, sejam bem-vindos ao Totti Rádio. No vídeo de hoje vamos falar de história com One Piece e analisar Nika, o deus do sol, com Luffy e suas conexões com o deus macaco indiano Hanuman. Na primeira parte desse vídeo, que se você não viu, deixe o convite para assistir, eu fiz uma análise mais detalhada sobre esse tema no que se refere à narrativa de One Piece. Já falei do destino de Luffy e Nika como uma metáfora na obra. Então, nesse vídeo, bora falar sobre os aspectos históricos daquela figura misteriosa. Para o pessoal que está vendo pela primeira vez, quero dizer que o meu objetivo com esse canal é trazer conteúdo original e pertinente que relacione história com One Piece e outras obras do entretenimento. Então, se gostarem do conteúdo, peço que curtam o vídeo, se inscrevam e, o mais importante, assistam até o final. Se vocês estiverem gostando, claro, pois isso ajuda demais na divulgação pelo algoritmo do YouTube e assim o nosso material alcança mais tripulantes. Desde já, muito obrigado pela sua audiência e vamos ao conteúdo! Vamos lá! Bora! Eu já quero começar esse vídeo com uma informação importante. Disse na primeira parte que não encontrei nada muito histórico ou religioso sobre Nika, a não ser uma revolta no século VI em Constantinopla. Porém, já me atualizaram e disseram que Nika é uma onomatopeia para sorriso em japonês, o que é bem poético, né? Pois o riso, o sorriso, está presente em toda a obra e até nessa fala em questão do Rus. A partir disso, bora para o ponto central deste vídeo. Analisar a figura que o Oda colocou para personificar Nika. Você já deve ter visto que ela guarda algumas similaridades de design com umas passagens de Luffy no mangá, principalmente em Skypiea. Mas, deixando as análises referentes à obra de lado por enquanto, que tal relacionar essa figura de Nika com o deus indiano Hanuman? Não sei se vocês já ouviram falar nessa figura histórica e religiosa chamada Hanuman da Índia. Ela inspirou a lenda mitológica do rei macaco chinês, um dos principais personagens da literatura épica clássica chinesa, chamada de Jornada ao Oeste. Acho que todo mundo já ouviu falar. E é interessante porque o Sun Wukong, ou nome difícil de falar, viu? Meu pai é mal. Ele serviu de inspiração para a criação de uma obra muito querida por nós. Estamos falando de Dragon Ball! Isso mesmo, Dragon Ball! Nosso querido personagem Son Goku é inspirado em Sun Wukong, ou o Rei Macaco. Eu acho que isso vocês já perceberam ou até mesmo já ouviram falar. Porém, assim como o Rei Macaco inspirou o Goku na criação de Dragon Ball, o Hanuman ele vai inspirar o épico de Sun Wukong, do Rei Macaco, e também One Piece em alguns pontos. Para quem não conhece, para quem nunca ouviu falar, Hanuman é o deus macaco do hinduísmo. Por toda a Índia estão espalhados templos em sua homenagem. Ou seja, ele é uma divindade adorada e real na religião hindu. Diferente do rei macaco chinês, o Sun Wukong, que é um personagem literário. No Ramayana, que contém os escritos, poemas e os ensinamentos dos antigos sábios hindus, é dito que o Hanuman serviu no exército do senhor Rama, com extrema devoção e humildade. Ele ajudou o Rama a resgatar sua esposa, Sita, que havia sido raptada pelo rei demônio Ravana. Hanuman participou de inúmeras batalhas, como as de Lanka, e no final, mesmo após a sua morte, ele permanece em terra como um imortal. Ele é o protetor dos devotos e a divindade com mais templos na Índia. O cara é brabo demais! Mas chega de evangelizar sobre Hanuman, vamos traçar alguns paralelos da história desse deus hindu com o personagem Luffy e essa declaração de Nika. Lembrando que são alguns pontos semelhantes, não todos, e que o Oda se inspira em vários mitos e referências históricas para criar a obra de One Piece. O primeiro ponto que eu queria destacar na representação de Nika é a sua figura.
Aqui no mangá, ela está segurando uma espécie de bastão em sua mão e uma espada em outra. Normalmente, o Hanuman também é representado segurando um bastão e algumas outras figuras com uma espada. E a espada também representa as suas lutas e as batalhas que ele teve em sua vida. Também essa figura se assemelha muito, né, aos personagens de Shandora, do qual lá em Skypiea a gente tem várias relações deles com os deuses. Segundo tópico, como eu falei no primeiro vídeo, eu considero que Nika, assim como Joy Boy, é um título. É um título que se dá a uma pessoa por ela ter realizado determinada ação. No caso de Hanuman, no Ramayana, ele é responsável por resgatar Sita do rei demônio. Ou seja, ele também é um libertador, a mesma coisa que é dito de Nika. E também a mesma coisa que os tritões supostamente esperavam de Joy Boy. Na verdade, nós pensamos, né, que Joy Boy é um libertador. Liberdade é também o que nós esperamos que Luffy faça. E também é o que ele faz geralmente, né, em todos os arcos que acontecem na obra. Terceiro tópico. Vamos lá. Pergunta. Qual vocês acham que é o poder do pai do Luffy? O revolucionário Dragon. Se vocês pensam em algo que controla o clima ou o vento, ficarão surpresos ao saber que em uma das origens de Hanuman, ele é filho de Vaio, deus dos ventos. Pô, isso aí é muita coincidência, hein? Mas primeiro a gente precisa confirmar com Oda se de fato o Dragon pode controlar o clima ou o vento, como fica aparente em algumas partes do anime. Peraí que eu vou ligar pra ele porque eu tenho o número do Oda, rapaz. Mas, vamos lá. O DDD do Japão, né? Tem que pôr. Ó, tá chamando. Moshi moshi, konnichiwa ne? Toshi ga hanashiru. Sore wa daijoubu Oda? Arigatou gozaimasu. Ele tá desenhando o último capítulo e não dá pra falar agora. O quarto tópico que eu trago aqui para vocês agora é as semelhanças entre Hanuman e o Luffy no que transcende aos seus nomes e funções. Primeiro, o Luffy tem o seu primeiro nome de Monkey, que é macaco em inglês. E também o Luffy tem como personificação animal um macaco. Isso já foi dito pelo Oda em um SBS. E a partir desse indício, a gente vê que muitas pessoas acharam que o Nika estava relacionado ao Su Wukong, né, o rei macaco da China. Mas na verdade ele está relacionado ao Hanuman. Mas né, não tenho 100% de certeza, mas eu achei muito mais interessante trazer a informação do Hanuman do que do rei macaco chinês, e que já é bem mais batido, né? Todo mundo já conhece. O quinto tópico que podemos traçar paralelos entre Hanuman, Luffy e Nika, possivelmente, é a sua personalidade. Hanuman é descrito como alguém bastante levado e travesso. Isso lembra alguém para você? Em um dos capítulos mais clássicos da história de Hanuman, ele sentiu muita fome. Ele viu a imagem bela e brilhante do sol em sua janela e saiu voando pensando ser uma manga madura. Ele já queria comer o sol e podia voar, já que era filho do deus do vento. Qualquer semelhança aqui é coincidência. Vai lembrar que essa quarta transformação do Luffy é a do Kong e ele consegue voar. Né? Então aí nós temos um macaco voador. Pelo amor de Deus, se isso não tem referência ao Hanuman, não sei mais de nada. Então, para o vídeo não ficar muito longo, são essas as peças que eu queria pôr no tabuleiro. Não sei se vocês gostaram das semelhanças, se deixei passar alguma, ou se gostaram, ponha nos comentários as suas opiniões. Queria agradecer ao usuário Doll02 lá do Twitter que me mandou essas referências do mito de Hanuman. Eu não coloquei toda aqui, pois algumas partes o autor ele vai dar uma viajada bem forçada. Então eu tentei restringir ela aos tópicos mais plausíveis e acrescentei alguns pontos. E o próximo vídeo eu pretendo relacionar One Piece com uma outra divindade hindu. No próximo será sobre Joy Boy e Jayabaya, um rei justo que foi a reencarnação de Vishu, um deus que desce na forma de um avatar
para restaurar a ordem cósmica, proteger o Dharma e quebrar a headline. Interessante. Essa parte da headline é eu que inventei, tá? Então é isso, nosso vídeo está chegando ao fim. Não se esqueçam, esse canal é nosso, o local onde nós compartilhamos nossos conhecimentos, tanto sobre One Piece quanto sobre outras obras. Podem me chamar nas redes sociais, se quiserem me enviar pautas para vídeos, sugestões, ou se tiverem umas ideias, o link está na descrição. Muito obrigado pela sua audiência, a gente vai se encontrar outra vez e valeu!